Ai, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o quê? As roupas que cabem, mas não vestem, que servem, mas não vestem, que entram, mas não vestem. Enfim, uma coisa que acontece muito com as mulheres e aconteceu comigo recentemente, me fez refletir mais sobre esse assunto, porque eu andava assim numa bolha vestindo marcas que eu já tô acostumada e aí eu fui jogada pra essa realidade, ao mesmo tempo que a gente sempre conversa, tanto aqui quanto lá no Insta. Então eu vejo várias meninas petit que têm dificuldade de encontrar peças do seu tamanho, às vezes querem alguma coisa um pouco mais formal e são obrigadas a comprar sempre na seção infantil, então tem essa dificuldade. As mulheres plus então nem se fala, porque é muito difícil ainda, apesar da gente ter sim avançado, caminhado alguns passos e ter mais oferta plus size no Brasil, isso ainda é muito escasso. Então são dores aí que todas nós temos, incluindo eu, que sou uma pessoa relativamente padrão. Então eu quero trazer pra vocês esse papo, falar sobre a última tabela de medidas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a sugestão aí para as empresas usarem. Então, pra gente entender exatamente como isso poderia auxiliar da gente conseguir encontrar roupas que nos vistam bem, inclusive ter o mesmo tamanho em várias marcas, porque afinal de contas, quem não tem várias peças de tamanhos diferentes no seu armário? Às vezes em cada marca a gente veste um tamanho. Então eu quero trazer tudo isso pra vocês e também compartilhar as frustrações que são normais quando a gente tenta usar algumas roupas que não nos vestem e dá aquela sensaçãozinha chata de inadequação, como se tivesse alguma coisa errada com a gente. Então, pra conferir esse papo, já sabe, né? Chega deixando teu like e vem comigo! Como eu adiantei pra vocês, tá todo mundo no mesmo bar. E recentemente, que eu acabei experimentando algumas roupas diferentes do que eu sou acostumada, e isso me incomodou muito. Principalmente por algumas pessoas que estavam comigo ficarem dizendo: Thaís, a roupa tá linda. Ah, mas não é teu tamanho. Meu tamanho é G, tá? Pra vocês saberem. Tamanho é G. Aí, não, mas o M serve também. Não. Gente, o M não serve. Não serve, entendeu? E a gente tem essa mania ou de não pensar direito e aceitar esse tipo de opinião, ou até mesmo de se enganar. E eu já tive nos dois extremos. Eu já fui a pessoa que me enganei e já fui a pessoa que aceitei essas opiniões. Hoje em dia, acredito que por fazer muita foto, muito vídeo, eu consigo perceber essas diferenças. E, gente, a roupa E, se o teu tamanho é G e a roupa M entrou, não quer dizer que ela vestiu. Qual é a diferença, Thaís do céu, pelo amor de Deus? Gente, a roupa, ela é projetada ali pra abrigar um determinado volume de corpo. Se é menor ou se é maior, sai ali do esperado. A não ser que a tua intenção seja usar um look oversized, por exemplo, pode ser que tu fique com uma roupa estranha, aquele caimento grudado, sabe? Então, assim, exemplos de quando uma roupa não tá do nosso tamanho. A calça de alfaiataria ter aqueles enrugados assim perto da costura próxima à virilha, início da coxa. Quer dizer que aquela calça tá apertada. Quando a gente se vira de lado, marcando muito a região lateral, tá apertado. No meu caso, algumas coisas que eu experimentei deram errado, especialmente na parte de cima, porque eu tenho as costas largas e alguns tecidos estavam totalmente esticados. Sabe quando a gente pega uma estampa e faz ai, me bati! Aquele poá fica praticamente um retângulo de tanto que tá esticado? Então, isso acontece mesmo se a peça é lisa. Só que muitas vezes a gente não se dá conta disso. E aí, como eu falei pra vocês, em alguns momentos é proposital, ok, desejo de imagem daquela pessoa. Mas na maioria das vezes, não. É porque a gente não pensa sobre aquilo. Por quê? Num primeiro momento, a nossa ideia é simplesmente: preciso caber no tamanho X, que é o tamanho aí que tu definiu pra ti. A roupa tem que nos vestir. Como é a roupa nos vestir? Ela estar confortável, não estar apertada demais, justa demais, etc. Nesse caso que eu falei pra vocês, eu entrei no M, mas a roupa ficou totalmente esticada, ficou feio. A parte do meu busto ficou com uma marcação feia. Por quê? A elasticidade daquele tecido não tava correta pro meu biotipo. E aí, gente, eu não vou me desrespeitar, tá? Ah, mas vou levar então porque entrei no M. Não, meu tamanho é outro e é isso aí, entendeu? Nesse caso, tamanho maior, maior não, meu tamanho
em geral, natural, digamos assim, né? Que eu nunca sou M, eu sou G. Então, assim, eu não vou levar o M porque eu entrei no M e ainda saí feliz e me iludindo, nossa, tô ótima no M. Não tava ótima no M, eu tava com a roupa totalmente desconfigurada. Segunda coisa, aceitar que o tamanho da etiqueta é muito variável de marca pra marca. A gente ainda não tem um padrão no Brasil, agora em seguida eu vou falar mais pra vocês sobre as normas técnicas da ABNT, mas antes eu quero propor essa reflexão. Eu fui comprar uma outra parte de cima e eu não entrei no meu tamanho habitual, que aí era por numeração, né? Antes eu tava falando MG. Agora, no meu tamanho habitual, 42. Ok, experimentei 44. Eu tive que colocar o tamanho 46 pra ficar confortável, condizente comigo, sem me marcar, me apertar e etc. E eu fico pensando que antigamente eu seria uma forte candidata a levar o 42, porque é o meu tamanho. Ou não levar, porque se não me serviu o 42, aquela peça não é pra mim. No máximo ali colocar um 44, vai? E aí pensaria, eu vou levar mesmo, tá um pouquinho apertado, mas já serviu. E aí hoje em dia eu penso cada vez menos sobre tamanho na etiqueta. Eu preciso pensar como a peça é pra mim. Só que, claro, isso faz a gente refletir sobre como tem essa disparidade de modelagens entre as marcas. E com certeza vocês sabem disso, vocês passam por isso. É muito raro uma mulher que não tenha roupas de diferentes tamanhos no seu armário. Então a gente pode ter coisas, sei lá, 40, 42, 44, PM, PP, P, sabe? Coisas assim. Porque não existe uma tabela padrão no Brasil. Falando mais sobre isso, a gente tem aí um órgão regulador, digamos assim, dessa questão de modelagem, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma associação que teoricamente rege as tabelas de medidas no Brasil. É lei? É obrigatório? Não. Justamente por isso a gente não tem uma padronização, mas existem sim diretrizes que as marcas podem cumprir. Só tem vantagens em seguir as normas, as diretrizes da ABNT, porque a gente consegue ter um padrão maior, as pessoas conseguem comprar em mais marcas, nos sites, etc. E aí a gente consegue também evitar esses sentimentos de frustração e flutuação também, porque já é chato às vezes a gente ter que experimentar uma peça numa loja. Imagina experimentar 3 ou 4 tamanhos até entender qual é o melhor pra ti toda vez que a gente vai comprar uma roupa. Muito chato. E se for comprar em e-commerce, então pior ainda, porque fica essa logística reversa eterna. A maior parte das pessoas vai se frustrar e não vai comprar mais. Mas falando especificamente sobre as normas da ABNT, a gente tem aí uma nova tabela de medidas, guia, né, orientadora, baseada nos biotipos da população brasileira, que saiu do forno em dezembro de 2021. E isso é muito especial porque ao longo aí das décadas, desde a criação da ABNT, já houveram várias atualizações desses guias de medidas. O que aconteceu nos últimos tempos? Até 2012 a gente teve aí uma norma, uma diretriz. De 2012 a 2021 não existiu nada, existiu um limbo, uma grande caixa branca onde nada estava acontecendo. Por quê? Foi constatado que essas diretrizes estavam desatualizadas, então eles pensaram, não, vamos refazer, porque periodicamente isso vai mudando. Se a gente for pensar nas últimas décadas, o próprio corpo das pessoas foi mudando. Na minha opinião, uma das coisas que mais influenciou isso foi esses produtos alimentícios que tem muitos farináceos, açúcares, conservantes, etc. E foram mudando o nosso formato corporal, junto com questão de falta de atividade física, porque especialmente nos anos 90, anos 2000, isso pegou muito. A gente saiu de décadas anteriores que as pessoas caminhavam muito, passavam muito tempo ao ar livre, e a gente foi tendo cada vez mais facilidades, comodidades, até para trocar o canal da televisão, por exemplo, né? Tudo a gente tinha controle, enfim, tudo isso foi mudando também o formato do corpo das pessoas. Então lá em 2012 a gente pensou, não faz mais sentido a gente manter essas normas porque os corpos mudaram. E aí entrou aí um super estudo em jogo. Esse estudo foi conduzido pelo Comitê Brasileiro de Têxteis e Vestuário da ABNT, junto com o Senai C-Ticket e a Associação Brasileira Plus Size. Então juntos esses 3 órgãos ficaram bastante tempo desenvolvendo essa nova tabela que contemplava também numerações maiores que antigamente não tinham na tabela padrão. Então tudo tava apontando assim, nossa, agora a coisa vai, entendeu? Poxa, dezembro de 2021. Mas o que acontece é,
não é obrigatório seguir essas diretrizes. Então cada empresa vai fazendo as coisas da maneira que acha melhor. E na minha opinião isso passa muito por uma desinformação, porque muitas pessoas nem sabem exatamente do que isso se trata. Inclusive eu quero deixar aqui referências para vocês, quem quiser pesquisar. Ó, a nova norma da ABNT é NBR 16933. Então se vocês forem pesquisar, pesquisem isso. E também tem um estudo, que é o Estudo Antropométrico Brasileiro, foi feito pelo SAIS-BR, né, SAIS Brasil. Então vocês encontram isso na internet, caso vocês tenham marcas, aqui alguém que tá me escutando tenha marcas, pesquisem isso, tá, que é uma coisa importante. E esse estudo, para definir os biotipos brasileiros, simplesmente demonstrou a disparidade entre o que o mercado oferece e o corpo da mulher brasileira. Segundo esse estudo, a maior parte dos corpos das mulheres é em formato retângulo, mas ao mesmo tempo 74% do mix de produtos que está nas lojas é feito para mulheres ampulheta, que seria aquele corpo violão, o padrão ideal, onde os ombros e os quadris têm mais ou menos a mesma circunferência e a cintura é mais fina. Então percebam que por que raios a indústria está produzindo roupas que não ficam bem na maioria das mulheres? Sabe assim, eu fico apavorada pensando nisso. E, só pra vocês terem uma ideia, esse estudo foi feito com o Body Scanner, que é um aparelho que escaneia, né, os nossos corpos, as nossas medidas, etc. E esse estudo conseguiu escanear mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil, entre 18 e 65 anos, em 27 estados brasileiros. Então, assim, é o estudo mais completo que já foi realizado. Eu lembro que quando eu comecei a estudar mais moda, fui em alguns colóquios internacionais, para entender mesmo, assim, essa questão mais teórica, lá por meados de 2012 mesmo, 2011, já se tinha muito essa discussão sobre as normas e as novas normas que a ABNT teria que colocar no mercado, teria que propor. E aí hoje a gente teve aí recentemente a conclusão desse estudo, mas que ainda não tá rolando tanto. Inclusive tem uma sugestão da ABNT de colocar nas etiquetas das roupas, sabe lá onde a gente vê onde foi produzido, qual a composição, CNPJ, colocar além do tamanho algumas medidas referência, então medidas de busto, cintura e quadril, para que a pessoa tenha mais facilidade de entender se aquela peça ficaria bem no seu corpo, etc. Óbvio que ainda assim não é o ideal, digamos. Por quê? Porque existe uma diversidade gigantesca de corpos com volumes, alturas, etc., proporções em geral muito diferentes. E ainda assim a gente sabe que o setor plus é muito segregado. Existe ainda sim muita má vontade, na minha opinião, tá? De produzir roupas para esse segmento. Então, mesmo que as empresas adotem, a gente ainda vai ter essa questão para aprimorar. Gente, então por isso que nós, mulheres maduras, etc., temos que trabalhar cada vez mais dentro da gente essa ideia de que não tem nada errado com o nosso corpo. E também entender esses processos. As roupas não são mais feitas para as pessoas como eram antigamente, onde o alfaiate fazia as medidas do teu corpo e a roupa saía ali perfeita para ti. Não, hoje em dia as coisas são diferentes. A gente teve aí, depois da primeira revolução industrial, o início desse sistema do prêt-à-porter, ready to wear, pronto para vestir, enfim, das roupas prontas, feitas em grande escala. E ao longo dos anos esse sistema foi ficando cada vez mais intenso. Então praticamente tudo que a gente consome hoje é feito por essa indústria e tem que ter uma base, ele tem que ter um padrão, só que esse padrão não vai contemplar os nossos corpos. Óbvio que isso causa frustração, já comecei contando pra vocês o meu caso, a gente fica chateada, etc. Mas mesmo assim, a gente precisa entender que isso é uma forma de produzir para todos, digamos. Tá cada vez mais difícil da gente encontrar essa roupa que dê a sensação de foi feita pra mim, justamente porque as pessoas têm biotipos muito diferentes. Uma coisa que eu tô tentando me conscientizar e quero trazer de dicas pra vocês, colocar na minha agenda, na minha rotina, etc., nos meus custos também, a questão de mandar fazer ajustes para que essa roupa vista melhor. Especialmente eu que sou uma mulher alta, às vezes eu tenho algumas questões, como por exemplo, comprar uma calça e para ela ter a barra no comprimento ideal, talvez tenha que ser um número maior, então para isso eu vou ter que
fazer um ajuste, ter que diminuir aquela peça. Nem sempre vai ser possível, vai ser viável, nem sempre, porque muitas vezes a gente acaba perdendo a modelagem da peça quando a gente faz alguns ajustes, eu sei. Mas de maneira geral, trazer um pouco mais isso pra minha rotina, que não é uma coisa assim que eu costumo fazer. Inclusive, se tu costuma fazer, me conta aqui que eu quero saber. E é isso, meus amores, não vamos aceitar as roupas que cabem, vamos procurar roupas que vestem. E muitas pessoas me falam: Thaís, eu nunca imaginei que tu tivesse qualquer problema pra vestir, porque tu tá sempre tão bem, etc. Eu sempre falo que as roupas têm que nos vestir e nunca o contrário. E é basicamente sobre isso, é a ideia de que a roupa tem que ter um bom caimento. Não adianta a gente querer se apertar, se contorcer pra vestir alguma peça. Então eu espero muito que vocês tenham curtido o nosso papo. Já deixem aqui nos comentários qual é a experiência de vocês nesse assunto. Eu quero muito saber quais são as dificuldades, que técnicas vocês usam, se vocês têm esse hábito de mandar pra costureira, enfim. E é isso, meus amores, um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.